Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Fabrício Pessoa, sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco e também professor de Matemática, Física e Química. E dando continuidade aqui a essa nossa série com o nosso segundo episódio de Café com Revisão. Ó, meu café já está aqui, pega o seu café e vamos começar então a nossa revisão, beleza? E hoje continuando o nosso assunto de funções inorgânicas, falando sobre bases, né? Função inorgânica aí de grande importância para o Enem e vestibulares em geral. Vamos lá? Então, pessoal, começando falando sobre bases, essa função inorgânica assim tão importante para o Enem, né? A gente já vai começar logo falando do conceito de base, ou seja, o que é que vai ser base? E aí o conceito que nós iremos utilizar vai ser o conceito daquele nosso lindo, belo e querido amigo Arrhenius, né? E aí para Arrhenius, pessoal, base é todo composto iônico que quando é em solução aquosa, ou seja, misturado em água, né? Quando você mistura ele com água, ele vai liberar hidroxila. E o que é hidroxila, pessoal? Hidroxila é o OH-, beleza? Então, colocou qualquer composto iônico em água, ele liberou OH-, então automaticamente aquele cara ali já vai ser considerado uma base, beleza? E aí vamos lá para a gente começar aqui com o nosso estudo um pouco mais aprofundado de bases, né? Já vou começar falando com vocês sobre algumas propriedades dessas substâncias, né? Ou melhor, desses compostos. Então, pessoal, toda base ela vai ter ali o sabor que a gente chama de adstringente. Você pode perguntar, tá, Fabrício, mas o que é que significa uma coisa ter sabor adstringente? E é o seguinte, pessoal, sabor adstringente é aquele sabor que vai travar a língua, sabe? Que trava a boca. Por exemplo, eu acredito que muita gente aqui já tenha tido a experiência de tentar comer uma banana verde. E aí, quando você morde a banana verde, você não sente aquele travor na boca, pronto. Aquele sabor ali vai ser o sabor adstringente. Quando você, sei lá, toma leite de magnésia, também não sente aquele sabor meio travando mesmo a língua, né? Travando a boca. Pronto, aquele travor, aquilo ali vai ser, de fato, o sabor adstringente. Além disso, pessoal, as bases, né, são compostos que, em relação ao seu pH, né, ele vai ter ali um pH maior que 7. Lembra da escala de pH? Nós teremos o pH 7 sendo o pH neutro. Um exemplo de substância com pH neutro é a água que a gente bebe ou então o nosso sangue, né? Então, tem ali o pH 7 ou muito próximo de 7. E aí, se for maior que 7, essa substância vai ser considerada uma substância básica, ou seja, uma substância alcalina, né, que é justamente a função que a gente está aprendendo agora. E além disso, né, se o pH for menor que 7, o caráter dessa substância vai ser um caráter ácido. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Né? Por eles terem um pH diferente, então, o que é que vai acontecer? Né? As bases são compostos que têm como propriedade, têm como característica modificarem as cores do que nós chamamos de indicadores ácido-base. E para o Enem, lembra, a gente já havia comentado sobre esse indicador de extrema importância para o Enem, que é a fenolftaleína. Né? E a fenolftaleína, quando entra em contato com substâncias, ou melhor, com compostos básicos, vai mudar a sua cor para rosa. E quando entrar em contato com substâncias que têm caráter ácido, ela vai ficar incolor, beleza? Além disso, pessoal, essas bases, né, quando colocadas ali em solução aquosa ou então quando fundidas, o que é que significa serem fundidas, pessoal? Estarem ali em estado líquido, ou seja, serem derretidas, certo? Então, esses compostos, aí, essas bases vão ser possíveis serem derretidas. Claro que a gente vai precisar muitas vezes de muita energia para poder fazer isso, para poder fundir, para poder derreter, mas se a gente conseguir, automaticamente aquele líquido que tem ali vai ser capaz de conduzir eletricidade, beleza? Ou seja, as bases, quando em solução aquosa, ou então quando derretidas, quando fundidas, se tornam ali o que nós chamamos, né, de soluções eletrolíticas, né, que são soluções que têm como capacidade conduzir eletricidade. Além disso, pessoal, as bases são substâncias que têm a capacidade, né, têm a propriedade de neutralizar ácidos ou substâncias com caráter ácido, beleza? Então, se a gente estivesse falando, por exemplo, de um sal que tivesse ali um caráter ácido, né?
quando a gente colocasse uma base em contato com esse sal, ele ia ali neutralizar, beleza? Então essa aí é uma capacidade que nós temos dessas bases. Aí, terminando isso, bora fazer uma revisão rapidinho geral em relação a essas suas propriedades, né? A primeira coisa que a gente falou foi em relação ao sabor, né? Isso, ou seja, essas bases, né, elas são compostos que têm sabor adstringente, que é esse sabor que vai, de fato, como é que eu posso dizer, travar a nossa língua, a nossa boca. Além disso, em relação ao seu pH, lembra, o pH é sempre maior que 7. E, além disso, elas têm a capacidade, né, têm a propriedade de modificar a cor dos indicadores. E falando sobre indicadores, o mais importante para o Enem, fenolftaleína. Isso mesmo, que quando em contato com base, o que é que vai acontecer com ela? Muito bem, vai ficar com a coloração rosa. E quando em contato com ácidos, coloração sempre, muito bem, isso mesmo, vai ficar transparente. Além disso, em solução aquosa ou então fundidas, elas vão conduzir o quê? Muito bem, eletricidade. E além disso, o que é que elas fazem quando entram em contato com ácidos ou então com substâncias que possuem caráter ácido? Muito bem, elas vão neutralizar, beleza? Agora, pessoal, uma coisa que eu quero falar com vocês é a classificação dessas bases quanto à sua força, ou seja, quando é que a gente vai saber que uma base ela é perigosa ou não para o nosso corpo, ou seja, quando é que a gente vai saber que ela vai ser corrosiva? Porque, gente, esse poder de corrosão da base tem a ver com a sua força, mas é muito simples, vejam só. Ó, isso aqui vocês precisam memorizar, não tem para onde correr não, tá? Então, toda base que a parte do seu metal, ou seja, a sua parte positiva, por quê, pessoal? Na base, a parte negativa vai ser sempre a hidroxila. Então, você não vai olhar para o OH, você vai sempre olhar para quem está acompanhando este OH, que é a hidroxila. Então, se quem tiver acompanhando essa hidroxila, esse OH, for um metal que faz parte da família 1 ou da família 2, essa base vai ser considerada uma base forte. Contudo, todavia, entretanto, cuidado, nós temos aí duas exceções. O Enem vai querer te pegar, vai querer te matar justamente com essa exceção, beleza? Então, você precisa tomar muito cuidado. Por quê? As exceções são o magnésio e o berílio. Pessoal, hidróxido de magnésio não vai ser considerado ali uma base forte, tá? Muito pelo contrário, vai ser uma base fraca. Tanto que esse hidróxido de magnésio é o leite de magnésio que a gente ingere. Então, poxa, se a gente ingere, é óbvio que a gente não vai fazer a besteira burrada de ingerir uma base forte, né? Claro, óbvio. Então, o hidróxido de magnésio ele vai ser uma base extremamente fraca, e também o berílio, tá? Também vai ser considerado ali, o hidróxido de berílio vai ser considerada uma base também fraca, mas essas são as duas únicas exceções. De resto, se for da família A ou da família 1, que era a antiga família 1A, ou então da família 2, A, né, que era a antiga família 2A, que agora a gente só diz que é família 2, essa base vai ser considerada uma base forte. Então, por exemplo, se eu te apresentar o NaOH, que é o hidróxido de sódio, pô, o sódio faz parte da família 1, então, consequentemente, essa base vai ser considerada uma base extremamente forte. Tranquilo? Aí, se eu te passar, sei lá, KOH, ou seja, o hidróxido de potássio, também vai ser considerada forte porque faz parte da família 1. Beleza? Então é basicamente isso. O que é que eu uso ali como estratégia para tentar saber quais são os metais da família 1 e da família 2? Eu uso as seguintes frases, pessoal. Para a família 1 eu uso hoje li na caras Robson em francês, porque aí eu sei todos os elementos que fazem parte ali da família 1. E para a família 2 eu uso Bela Magrela casou com o senhor Barão Ratão. Beleza? Então é isso, pessoal. Então, ó, vamos supor se eu colocasse ali hidróxido de bário, por exemplo. Poxa, bário faz parte da família 2, né? Então a gente sabe que vai ser considerada ali uma base forte. Por quê? Porque não é nem magnésio nem é berílio, que a gente só precisa tomar cuidado com essas duas que são as exceções, beleza? Aí eu também preciso de uma atenção muito redobrada em relação ao hidróxido de amônio, que o Enem também vai, assim, cobrar em peso, tá? A rodo. Então, pessoal, o hidróxido de amônio, vocês vão perceber que vai ser o NH4OH. E aí, como é que a gente faz para sintetizar, ou seja, para criar esse hidróxido de amônia? É muito simples, a gente vai pegar amônia e vai jogar em água. Então, toda vez que você tiver amônia, jogar em água, ou seja, em solução aquosa, aquela substância ali, aquela mistura vai formar o que a gente chama de hidróxido de amônio, que é uma base, pessoal, mesmo ela sendo fraca, certo? Porque o hidróxido de amônio é uma base fraca, mas assim, ela vai ser uma base extremamente tóxica para o nosso corpo, tá? Então, tem que tomar cuidado. Por isso, quando a gente vai fazer o uso de algum produto químico, principalmente, né? A gente precisa tomar cuidado se a base daquilo ali não vai ser o hidróxido
de amônio, né? Porque se for, a gente não pode limpar, por exemplo, um cômodo, um ambiente fechado, porque senão a gente vai inalar esse hidróxido de amônio e, consequentemente, isso pode levar até mesmo à morte. Tranquilo? Inclusive, é uma coisa que se decompõe muito rápido, tá? Então, a partir do momento que a amônia entra em contato com a água, esse hidróxido de amônio automaticamente ele vira gás. Então, a gente pode inalar, beleza? Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Beleza? Aí, pessoal, falando do Enem, o Enem em si mesmo, a parte de nomenclatura de bases não é importante não, tá? Então, a gente não precisa nem levar muito em consideração isso. Então, você pode ficar com seu coração tranquilizado, porque essa nomenclatura não vai ser cobrada, tá? Isso aí já caiu em desuso, ó, há muito tempo. O que você precisa saber é a nomenclatura das principais bases, que é justamente o que mais vai ser assim cobrado no Enem de fato, certo? A parte mais recorrente. E aí, entre as bases, né, entre as principais, nós temos a primeira, o hidróxido de sódio, certo? Que é o NaOH. Então, toda vez que eu te perguntar a fórmula química do hidróxido de sódio, você vai dizer NaOH, beleza? Comercialmente é conhecida como a soda cáustica. Vai anotando essas informações que daqui a pouco eu vou te perguntar tudo isso, tá? Então, ó, é conhecida como soda cáustica, e aí o seu uso é, primeiro, pessoal, para desentupir tubulações. Então, assim, como desentupidor químico é muito utilizado, beleza? Inclusive é muito perigoso, mas a galera continua usando, né? Inclusive, boa parte desses desentupidores químicos vão ter como base o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Acredito que vocês conheçam um chamado diabo negro, né? Acho que diabo verde, desculpa, né? Que vai ser ali usado para desentupir ou então para tirar aquelas crostas de gordura muito forte, né? Que já tem há muito tempo, aqueles limpadores de forno, enfim, tudo isso vai usar soda cáustica. Por isso que é importante, pessoal, quando a gente vai lidar com esse tipo de produto, usar luva, usar máscara, porque é uma coisa muito corrosiva, tá? Então, além de a gente usar para desentupir tubulações, a gente usa também para a produção de sabão. Então, para que seja possível acontecer a reação de saponificação, a gente pode utilizar a soda cáustica, que é o NaOH. E além disso, pessoal, também uma coisa muito interessante que a galera nem imagina é que a soda cáustica, o hidróxido de sódio, é muito usada pela indústria papeleira, tá? Então, assim, para embranquecimento de papel, pô, é a coisa mais usada, tá? Então, você pegar ali uma folha sulfite, né, uma folha de ofício, e aquela folha ela é bem branquinha, ela vai ser branquinha justamente por conta do hidróxido de sódio que é adicionado, tá? Outras indústrias também gostam de utilizar bastante o hidróxido de sódio, né? Algumas indústrias alimentícias, por exemplo, a indústria do leite, né? Do leite de vaca que boa parte da população consome. Então, o leite de vaca só é bem branquinho ali, pessoal, por conta do hidróxido de sódio, tá? Então, é uma coisa que deve ser levada em consideração. Mas o Enem não cobra muito isso não, tá? O que ele vai cobrar mesmo é o seu uso na indústria de papel, tá? Então, na produção de papel, o que se utiliza para ficar bem branquinho lá é a soda cáustica. Então, encerrando aí a parte de soda cáustica, a gente vai falar sobre a segunda base mais importante, que é o hidróxido de magnésio, pessoal, que é o MgOH2, beleza? Então, MgOH2 é o hidróxido de magnésio, também popularmente conhecida como leite de magnésia. E aí o seu uso, pessoal, vai ser como antiácido estomacal e também, cuidado, porque o que separa o remédio do veneno é a dose, tá? Então, se tomada em excesso, ela também pode ser usada como laxante, ou seja, você que faz uso de leite de magnésio, cuidado para não usar demais, porque se usar demais vai dar merda. E quando eu digo merda, eu tô falando literalmente merda. Então precisa tomar muito cuidado com isso, tá? E aí, pessoal, ela vai ser usada para esses fins, tanto porque ela vai ser uma base, quanto porque, pessoal, ela é uma base que ela é pouco solúvel, tá certo? Então, quando a gente ingere, quando a gente consome o leite de magnésia, né, o que vai acontecer é que ela vai se espalhar por toda a nossa mucosa, ou seja, pela nossa cavidade, né? Então, vai ficar literalmente impregnada na nossa laringe, na nossa faringe, no nosso esôfago. Então, quando a gente tem algum tipo de refluxo, né, essa parte do ácido clorídrico que sobe já é neutralizada na mesma hora, e mesmo que a gente tome água, enfim, né, não vai sair, por quê? Porque é pouco solúvel. Tranquilo? Então isso é uma coisa bem interessante de levar em consideração. Então a gente já viu até agora, vamos dar uma revisada, né? Nós já vimos o hidróxido de sódio, que é o NaOH, que é conhecida popularmente como soda cáustica. Eu quero que você me diga aí qual é o uso dela. Muito bem, isso mesmo. Desentupir tubulações,
produção de sabão e também produção de papel para o embranquecimento. Inclusive, é uma base extremamente forte, tá? É uma das principais e a mais importante. A segunda foi qual que a gente viu agora? Muito bem, hidróxido de magnésio. Como é a fórmula química dela? Muito bem, MgOH2. Nome popular? Muito bem, leite de magnésia. E aí, qual é o seu uso? Perfeito, isso mesmo. É antiácido estomacal e, dependendo da dose, laxante. A gente usa para esses fins porque, além de ser uma base, ela é pouco o quê? Muito bem, pouco solúvel. A nossa terceira base mais importante é o hidróxido de cálcio, pessoal, que a fórmula química vai ser o CaOH2. E aí, o nome popular, pessoal, vai ser, né? A gente vai chamar também de cal hidratada. Isso mesmo, aquela cal que a gente utiliza ali em construção civil. Beleza? E aí o seu uso vai ser para quê, pessoal? Para tinta, né? E aí essa tinta ela vai ter o objetivo de evitar a proliferação de mofo e também de fungo, tá? Então ela é antimofo e antifúngica, certo? Ou melhor, antifungo, né? Falando da forma mais correta. E aí, pessoal, vai ser usada para isso justamente porque o hidróxido de cálcio tem como característica geral ser uma substância, né, ser um composto higroscópico. O que é que significa isso, pessoal? Higroscópico. Hidro significa água, cóspico significa molecular, ou seja, puxar. Ou seja, ela vai absorver a umidade. Então, se ela está absorvendo a umidade, automaticamente ela está deixando aquele ambiente seco, né? Então, se o ambiente tá seco, vai dificultar a proliferação, né, de certos seres vivos, sobretudo o mofo e o fungo que dependem ali de água, beleza? Eu acredito que a galera que mora aí em regiões mais próxima do litoral, né, cidades litorâneas, vai perceber que as palmeiras e os coqueiros que ficam próximos à praia são pintados de branco até uma certa altura lá, né? E aí, pessoal, essa tinta que está sendo pintada ali não é por questão de estética não, tá? Aquilo ali é calvígena, ou seja, é hidróxido de cálcio e é pintado justamente para evitar a proliferação de pragas naquelas plantas, tá? Então, é mofo e fungo, beleza? Justamente por ser ali uma substância higroscópica. Então, vamos lá para a gente dar uma revisada de novo nas três que a gente já viu até agora. A primeira qual foi? Muito bem, hidróxido de sódio, muito conhecida como o quê? Muito bem, a soda cáustica. Qual é a fórmula química dela? Muito bem, NaOH. E o seu uso? Perfeito. Muito bem, isso mesmo, ó. Só para confirmar, desentupir tubulações, produção de sabão e produção de papel na parte do embranquecimento. E é uma base o quê? Forte ou fraca? Muito bem, forte, extremamente forte. A segunda que nós estudamos foi muito bem, hidróxido de magnésio. Qual é a fórmula química? Muito bem, isso mesmo, MgOH2. Conhecida como o quê? Muito bem, leite de magnésio. E aí, qual é o seu uso? Muito bem, isso mesmo, antiácido estomacal e também como laxante, dependendo da dose. E a gente vai usar para esse fim, porque qual é a característica dela? Muito bem, ser pouco solúvel. Terceira base, qual foi? Muito bem, hidróxido de cálcio. A fórmula, perfeito, CaOH2, isso mesmo. E aí é conhecida como cal hidratada. Muito bem, e o seu uso? Tinta, antimofo e antifungo. Muito bem, por que a gente usa para isso? Perfeitamente, é uma substância higroscópica. Aí a quarta mais importante é o hidróxido de alumínio, pessoal, que tem como fórmula AlO3, beleza? Aí vai ser usado a galera que tem ansiedade em peso aí, dá um oi aqui na aba de comentários. Eu sei que a maioria, se não usar hidróxido de magnésio, vai usar hidróxido de alumínio, tá? Inclusive a gente usa hidróxido de alumínio por ela ser mais aceita a questão do gosto, né? Porque aquele sabor adstringente é um pouco menor. E aí, pessoal, o hidróxido de alumínio vai ser usada, né, como antiácido estomacal, né? Acredito que a galera usa muito para isso, mas assim também é usada, pessoal, no tratamento de água, tá? Para poder ser possível o processo de decantação. Tranquilo? Então vamos lá para a gente revisar novamente. A primeira base que nós estudamos foi muito bem, hidróxido de sódio, que tem como fórmula NaOH, muito bem, conhecida popularmente como soda cáustica, muito bem. E o seu uso, vamos lá, muito bem, desentupir tubulações. Qual é o próximo? Produção de sabão, perfeitamente, e também produção de quê? Papel, muito bem. Para que é usado para esse papel? Isso mesmo, para o embranquecimento dele.
beleza? Aí a próxima que a gente estudou foi o hidróxido de magnésio. Qual é a fórmula? Muito bem, MgOH2, conhecida como o quê? Muito bem, leite de magnésio. E aí vai ser usado para o quê? Perfeito, isso mesmo, antiácido estomacal e laxante. E a gente usa porque ela vai ser uma base o quê? Muito bem, pouco solúvel. Aí a nossa terceira base foi qual? Muito bem, isso mesmo, hidróxido de cálcio. Aí o hidróxido de cálcio, ela é conhecida como o quê? Me diz aí. Muito bem, cal hidratada. E o seu uso é para quê? Muito bem, tinta, antimorfo e antifungo. Cara, você tá assim, perfeito. Então, além disso, qual é a característica desse hidróxido de cálcio? Muito bem, ser higroscópica. Aí o quarto, que a gente estudou, né, a quarta base foi, muito bem, hidróxido de alumínio. Qual é a fórmula? AlOH3, muito bem. Usada como antiácido estomacal e também, perfeito, no tratamento de água. E por último, pessoal, nós temos o hidróxido de amônio, tá? Que tem como fórmula o NH4OH, beleza? E aí, pessoal, esse NH4OH, que é o hidróxido de amônio, vai ser utilizado ali em pinturas e em alisamentos capilar mesmo, tá? Então podem perceber que boa parte desses produtos, sobretudo do supermercado, né, eles vêm dizendo ali que, esse produto ele contém amônia, né? Então, na verdade, pessoal, o que ele vai ter ali é hidróxido de amônio, tá? Por isso que a gente, quando vai fazer algum tipo de tratamento estético desse tipo, né, nós precisamos fazer uso de luva, fazer uso de máscara também, porque eu já disse para vocês que mesmo que seja uma base fraca, é uma base o quê? Extremamente tóxica. Tanto que também quem usa ele é a indústria bélica, né, para explosivos, tá? Então, esse hidróxido de amônia é usado também para explosivos e a indústria agrícola também usa, pessoal, para fertilizante por ser rico ali em nitrogênio, beleza? Então, vamos lá para a gente fazer a nossa revisão final. Vamos lá, então, o primeiro que a gente estudou foi, muito bem, hidróxido de sódio, que tem como fórmula, perfeito, NaOH, conhecida popularmente como perfeito, soda cáustica. É usada para o quê? Muito bem, desentupir tubulações, produção de sabão e produção de papel para embranquecimento. O próximo qual foi? Muito bem, hidróxido de magnésio, conhecido como? Muito bem, isso mesmo, leite de magnésia. Para que é usada? Muito bem, isso mesmo, antiácido estomacal, laxante e a gente usa porque é pouco solúvel. A terceira qual foi? Muito bem, isso mesmo, hidróxido de cálcio. Qual é a fórmula química? Muito bem, CaOH2, isso mesmo. E aí é conhecida como o quê? Cal hidratada. E aí é usada como? Muito bem, tinta, antimorfo e fungo. E a gente usa para aquilo ali porque ela tem que capacidade? Muito bem, higroscópica, ou seja, absorve a umidade. E a gente também estudou a nossa quarta que foi? Muito bem, hidróxido de alumínio, que tem como fórmula? Muito bem, AlOH3, muito bem. Para que é o que a gente usa ela? Muito bem, isso mesmo, antiácido estomacal e também tratamento de água. E por último, muito bem, hidróxido de amônio, qual é a fórmula? Muito bem, NH4OH. E aí, para que a gente usa isso? Muito bem, pintura e alisamento de cabelo, explosivos e fertilizantes. Muito bem, uma base fraca, mas uma base o quê? Tóxica para o nosso corpo, isso mesmo. Então é isso, pessoal, né? O que a gente tinha para revisar, né, da parte de base para o Enem era isso, né? Assim, todas as questões que você for tentar fazer, você vai perceber que com esse conhecimento vai ser mais do que suficiente. Então é isso, pessoal. Usem esse vídeo, né, para sempre que vocês quiserem revisar, porque é muito importante esse processo de revisão antes de qualquer atividade, né, antes de qualquer aula. Então vocês podem utilizar, é isso. Espero ter sido útil, espero ter te ajudado a entender melhor esse assunto, a revisar, né? E a gente se vê na próxima. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e de compartilhar com seus colegas, tanto para divulgar o meu trabalho, quanto aí para ajudar seu colega que também precisa fazer revisão desses assuntos, desses tópicos tão importantes para o Enem. Fechou? Então é isso. Qualquer dúvida ou qualquer besteira que eu tenha falado aqui, que você tenha percebido algum erro, é só deixar aqui na aba de comentários que eu corrijo, beleza? Então é isso. Beijo enorme, a gente se vê na próxima aí. Se liguem na série que tem a playlist aqui, beleza? Então, até a próxima, bons estudos. Valeu!